Boa noite a todos. Eu vou começar a aula, então. Eu sou o professor Alexandre Butke, sou professor de Geografia e eu trabalho no IFC Campus Abelardo Luz, certo? Agradeço a presença de todos, acho que vai ser muito prazeroso a nossa aula e todo esse pré-ENEM, né? As nossas aulas. Então, eu vou transmitir a tela aqui, só um segundinho. Vocês estão vendo a minha tela? Responda no áudio, que daí eu não consigo Sim, ver você. professor. Sim, sim. Certo. Vou iniciar a apresentação. Então, esse é o pré-ENEM popular do campus do IFC de Concórdia, né? E a aula é de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de espaço geográfico. O espaço geográfico é um dos principais conceitos utilizados na geografia. Ele é entendido como toda porção espacial modificada por meio da ação humana. O espaço geográfico é transformado pela ação humana. Então, no estudo da geografia, a geografia tenta entender essa relação da sociedade e meio ambiente. Como que a sociedade humana transforma e utiliza a superfície do planeta Terra. E um dos conceitos principais da geografia é o conceito de espaço geográfico. Então, o espaço geográfico são as porções da superfície do planeta Terra que já sofreram alguma modificação humana ou sofrem modificação humana ao longo do tempo, ao longo da existência da humanidade, certo? E é diferente de espaço natural. O espaço natural seria a natureza primária, a natureza preservada. Então, o espaço geográfico pode ser caracterizado por um grande centro, uma cidade, uma rodovia, a nossa casa, uma escola. E o espaço natural seria lá no meio da floresta. É um exemplo assim. Por exemplo, lá no meio da floresta amazônica, onde o ser humano ainda não chegou, ou não realizou alterações nesse ambiente, isso é um espaço natural, certo? Então, aqui eu tenho algumas imagens que representam o espaço geográfico, né? Hoje em dia, no planeta Terra, está cada vez mais escassos os espaços naturais. São poucas porções do planeta em que o ser humano ainda não interferiu, não, não causou algum impacto, não transformou a superfície terrestre. E aqui temos a Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, que é um exemplo de utilização do espaço geográfico, né? Aqui, então, outra imagem, que é o centro da cidade de São Paulo, que caracteriza um espaço geográfico de modificação realizada pelo ser humano, certo? E essa imagem aqui, eu quero que alguém abra o microfone e me diga se isso é um espaço geográfico ou é um espaço natural. Só digam sim ou não. Eu acredito que é um espaço natural. Um espaço natural. Mais alguém tem alguma opinião? Eu acredito que espaço geográfico. Espaço geográfico. Então, eu também acho que é espaço geográfico. Geográfico, certo. Vemos algumas respostas. Então, é um ambiente, é uma vegetação, uma paisagem natural, né, caracterizada pela vegetação, árvores, etc. Mas podem ver que tem uma trilha no meio dessa vegetação. Então, caracteriza espaço geográfico, que não é mais um ambiente completamente natural, não é uma natureza primária. Ela já sofreu a alteração humana. Então, é caracterizado por um espaço geográfico. Nessa imagem, já temos um espaço natural. Não sofreu alteração pelo ser humano, certo?
Então, agora conceituando um pouco mais, agora um pouco mais de teoria sobre o espaço geográfico. Segundo Milton Santos, existem dois tipos de natureza. A primeira, desculpa, intocada, não transformada, que é aquilo que eu estava falando, na natureza que não sofreu alteração humana. A segunda é artificial, porque até mesmo uma cidade faz parte da natureza. Nós fazemos parte da natureza, o ser humano faz parte da natureza. Então, existe a que não foi transformada e a artificial, que já foi transformada pelo ser humano, que foi transformada pelo trabalho humano. E a partir dela, inicia-se a construção do que vem a ser o espaço geográfico. O espaço é formado por um conjunto indissociável e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se desenvolve. No começo era a natureza selvagem, formada por objetos naturais, que ao longo da história vão sendo substituídos por objetos fabricados, objetos técnicos, mecanizados, e depois cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar como uma máquina. Por meio da presença desses objetos técnicos, hidrelétricas, estradas, cidades, o espaço é marcado por esse acréscimo, que lhe dão um conteúdo extremamente técnico. Então, a partir da evolução da sociedade humana, a evolução das técnicas, da tecnologia, o ser humano acaba transformando cada vez mais o espaço natural e utilizando desse espaço a seu proveito, né? Hidrelétricas, máquinas, cidades, tudo isso para desenvolver a nossa sociedade. Mas ele também é contraditório, porque a partir disso, a gente acaba destruindo o planeta, né? E causando danos, às vezes, irreversíveis. Então, também tem que se pensar um pouquinho como que se está dando esse desenvolvimento, né, da utilização do espaço geográfico. Então, a primeira natureza seria a origem das coisas, que serão transformadas em objetos pela ação humana, usando como meio a técnica. Essa é a principal forma de relação entre o homem e a natureza, definida como um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o homem realiza suas ações, a sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria o espaço. Como é que se cria o espaço? Transformando, né? A gente está sempre criando novas cidades, novos bairros e produzindo. É essa relação homem-natureza, certo? Assim, o espaço se torna um sistema de objetos cada vez mais artificiais, povoado por sistemas de ações igualmente imbuídos de artificialidades. Toda a criação de objetos responde a condições sociais e técnicas presentes num dado momento histórico. A sua reprodução também obedece a condições sociais. Então, a transformação do espaço ela não acontece homogeneamente em todo o planeta e também não do mesmo jeito ao longo do tempo, né? Diferentes sociedades em diferentes tempos transformaram a superfície terrestre de maneiras diferentes, contando com as suas técnicas, a sua cultura, o seu modo de vida. Então, o modo de vida aqui no Brasil, o jeito que a gente transforma o espaço, é diferente em outros lugares do planeta, em outros países. Cada um tem a sua cultura, sua técnica, sua tecnologia, e transforma de maneira diferente. Sua reprodução, também, eu acho que eu já li essa parte, algumas pessoas adotam a novidade em breve espaço de tempo, enquanto outras não reúnem as condições para fazê-lo, ou preferem recusá-la, permanecendo com modelos anteriores. Se cada época cria novos modelos, o seu uso, porém, não é geral, mas o fato central é a produção de réplicas, mais ou menos fiéis a partir do objeto original. Então, cada vez vai surgindo novas tecnologias de transformação do espaço. Por exemplo, carro elétrico, que hoje em dia está sendo bem difundido nas sociedades. Tem países que já estão mais avançados nisso,
Tem países que ainda não, e tem países que nem vão aceitar isso, essa evolução. Então, ele é contraditório. Essa mudança na sociedade, às vezes, não acontece de maneira igual em todos os países, né? Por N motivos, né? Então, alguns preferem determinada tecnologia, outros outra. Vem vantagem em algum tipo, em algum modelo, outros não. Então, sempre vai ser desigual. Aqui, nós temos um pequeno mapa mental. Se vocês quiserem anotar, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem as anotações. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Então, só para relembrar, espaço geográfico, né, é um dos principais conceitos da geografia, e é diferente do espaço natural, que não foi alterado pelo homem, o espaço geográfico foi alterado pelo homem. A definição, então, tem várias definições, mas uma delas, espaço habitado e transformado pelo homem, está em constante transformação. A transformação acontece de diferentes formas, por povos distintos e momentos históricos distintos. E quais são os meios de transformação? O trabalho, a técnica e a tecnologia. É objeto de estudo da geografia e é um produto das relações humanas. Então, espaço geográfico é estudo humano, como o ser humano transforma o meio em que ele vive. E aí temos duas teorias geográficas aqui nesse mapa mental, que é o determinismo, que o meio determina as condições de vida humana, que é uma teoria, e o possibilismo, que o meio pode ser modificado para atender às necessidades humanas. Então, no determinismo, se é frio, as pessoas vão viver no frio. No possibilismo, não. As pessoas podem, através da técnica, modificar esse ambiente para ter condições de vida mais adequadas. E aí, dentro do estudo do espaço geográfico, nós temos também outros conceitos, que é o conceito de paisagem, lugar e território, e nós vamos trabalhar também região. Então, paisagem, tudo que a nossa visão alcança, mas também não é só a visão. Uma definição melhor, é tudo que nossos sentidos alcançam. Depois eu vou aprofundar um pouquinho mais. Lugar, local de vivência, tem a ver com afetividade. Eu adoro ir naquele lugar, eu adoro ir àquele restaurante, eu adoro chegar em casa. Isso é um lugar. Quando você sente afetividade por determinado espaço, por determinado ambiente. E território, o território ele é definido por relações de poder. Até onde chega o território brasileiro? Então, é delimitado por fronteiras, mas tem a ver com o poder, soberania. Eu vou passar já. Esses vídeos aqui são bem legais para entenderem, para refletir um pouquinho sobre o espaço geográfico, que é o vídeo Pagerama e o outro é o Man. São bem legais, e aí eu vou mandar o link depois para vocês no chat, tá bom? Ou lá no grupo do WhatsApp. Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp, que lá também eu vou mandar a lista de exercícios depois, tá bom? Então, os demais conceitos que orientam os estudos sobre o espaço geográfico. A paisagem, então, imagens, pinturas, sons, odores, experiências sensoriais cotidianas. Todos os aspectos percebidos pelos sentidos influenciam na percepção da paisagem. Então, a paisagem não é só um quadro bonito, com uma paisagem de um riacho, com árvores. A paisagem, se você olhar pela janela da sua casa, você vai estar vendo uma paisagem. No chat veio uma dúvida.
Se não Oi. tivesse a trilha, ela seria caracterizada como espaço natural? Aí é difícil, porque quem tirou a foto? Então, se já houve alguma modificação humana, é espaço geográfico. Naquele caso da foto com a trilha, então lá tinha a trilha, a pessoa conseguiu chegar até lá, então com certeza sofreu alguma alteração. Se não tivesse a trilha, talvez pudesse ser espaço natural, mas o ser humano chegou lá para tirar a foto. Então, ele já está causando influência, algum impacto naquele ambiente. Diferente daquela outra foto, que é uma foto aérea. Então, o ser humano não interviu naquele meio. Entendeu? Tá. Sobre a paisagem, então. Que nem, se eu olhar agora pela janela, já está um pouco escuro, mas eu consigo ver alguma coisa e está chovendo, eu consigo ouvir o som da chuva, o cheiro. Isso é uma paisagem, é a experiência dos sentidos. E a paisagem pode ser também ter memória afetiva, né? Você pensar na casa que você viveu na infância e você chega lá e está diferente. Tem uma memória afetiva ligada a ela. E você percebe que a paisagem mudou, entende? Ou hoje em dia você tem um lugar que você adora ir e não quer que esse lugar mude. Você quer que essa paisagem se mantenha, porque ela agrada os teus sentidos. Isso para você entender um pouco a paisagem. É o contato com a realidade momentânea, então, o momento que você está observando, definidas pelo conjunto de formas que, em um dado momento, experimentam as heranças que representam as sucessivas relações entre o homem e a natureza. Então, a paisagem ela está sempre sendo modificada e é aquela experiência que você vive. A paisagem reproduz a expressão de diversos tempos, o contexto histórico que foi concebida, podendo conter elementos inseridos no passado, existindo com os atuais, mesmo que porventura essas formas possuam novas funções. Então, às vezes, um edifício foi construído no passado e já talvez não tenha a mesma utilidade hoje em dia, e já foram incrementados novos elementos com a evolução da sociedade. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Depois eu vou ter uma imagem de exemplo. Então, a paisagem é a expressão do meio, do ambiente natural, cultural, das ações de uma determinada sociedade, resultado do uso de diferentes técnicas desenvolvidas em cada período da arquitetura, das atividades econômicas, entre outros. Então, tem tudo a ver com o espaço geográfico. O ser humano está modificando o espaço o tempo todo e vai deixando heranças, vai deixando técnicas. Então, técnicas que eram utilizadas no passado, talvez não são utilizadas mais, mas esses monumentos ficam presentes no espaço e interferem na paisagem. Então, a partir do momento que você está observando algum lugar, esse lugar tem contexto histórico, tem técnicas humanas envolvidas, né? É fruto do trabalho da humanidade. Pode não ser recente, pode ser do passado, pode estar em construção, né, e pode ser modificado a qualquer momento. E existem dois tipos de paisagem. As naturais, que não sofreram transformações antrópicas humanas, e as humanizadas, também chamadas de artificiais ou culturais. São aquelas transformadas pelos homens. Refletem as condições socioeconômicas, as tradições locais e materializam a história. Então, em uma paisagem, daí já é um pouquinho diferente do espaço geográfico natural ou espaço geográfico. A paisagem, às vezes, você olha, se tiver vegetação, árvores e uma estrada, por exemplo, então, ela é natural e ela é humanizada. Então, o que é natural são produtos da natureza, e humanizadas são as transformações, algo artificial inserido na paisagem.
tá? Por exemplo, essa imagem aqui, esse aqui é o Coliseu. No momento que ele foi construído, há 2.000 anos atrás, ele tinha uma função. Ele era um elemento da paisagem com determinada função. Função social, política, econômica, etc. Hoje em dia, a função dessa paisagem, desse monumento do espaço geográfico é outra, ela é turística. Então, e apresenta elementos humanizados, culturais e naturais. Existe vegetação ao redor. Então, a gente consegue diferenciar, são elementos naturais, elementos humanizados. Mas você consegue observar a técnica envolvida e as diferentes culturas passadas pela humanidade. Tudo isso em uma paisagem, em uma observação. Essa imagem aqui é um frigorífico. Se você passar na frente de um frigorífico, você vai saber, tem o cheiro. Quando você fala nisso, já não vem um cheiro na mente, não vem uma percepção. Então, a paisagem é fruto de momentos culturais e técnicas da humanidade. Já essa aqui é uma paisagem natural, completamente natural. O espaço versus paisagem. Paisagem e espaço não são sinônimos. A paisagem é o conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. O espaço são essas formas e a vida que as anima, as relações sociais, econômicas e de poder que se desenvolvem no espaço nem sempre são visíveis na paisagem. A paisagem costuma ser definida como as formas com que a produção do espaço geográfico revelam-se diante dos nossos sentidos. Então, uma sala vazia, ela é um espaço, mas a partir do momento que alguém chega nela e a observa, ela se torna uma paisagem. Beleza? Agora nós vamos para outro conceito. É o conceito de região. Região é amplamente utilizado no senso comum, sendo geralmente empregado em referência a uma área do espaço mais ou menos delimitada. Na geografia, a região refere-se a uma porção superficial designada a partir de uma característica que lhe é marcante ou é escolhida por aquele que concebe a região em questão. Então, o conceito de região é diferente de território, porque ela pode ser perfeitamente demarcada ou não. Por exemplo, a região sul do Brasil, ela já está delimitada, segundo o IBGE, mas poderia ser diferente. E a região, ela é caracterizada por características semelhanças, por características em comum. São áreas que se diferenciam no seu entorno por uma ou mais particularidades. Internamente, possuem características comuns que diferem das características existentes no seu exterior. Por exemplo, a região do Pantanal. É uma região caracterizada por inundações. Ela tem as características em comum daquela região. Então, e talvez não esteja perfeitamente delimitado, mas você sabe que lá é a região do Pantanal. Assim, a classificação das regiões vai depender do estabelecimento de critérios de regionalização. Então, como existem as 5 regiões brasileiras, né, estabelecidas pelo IBGE, regiões econômicas, regiões políticas, entre muitos outros tipos. Então, as características do lugar vão definir a região. Então, vejam aqui. Aqui nós temos a regionalização oficial do IBGE para o Brasil. Então, região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul.
Essa é a regionalização que a maioria das pessoas conhece. Mas também existe a região econômica. E vejam como ela não corresponde aos limites dos estados. Essa aqui respeita a limitação dos estados do Brasil, em suas regiões. Já as regiões econômicas, não. São características semelhantes da economia destes estados e pedaços do estado, então, dessa região econômica, que diferem dessa e diferem dessa. Cada uma tem suas características, seus meios de produção, suas culturas. Então, por isso que é caracterizado como região. E outro exemplo, região dos Lagos do Rio de Janeiro. Então, é um local com praias semelhantes que é caracterizada como região. Aqui, Santa Catarina. Então, Santa Catarina tem diversas regionalizações, né? Essa é uma delas, que traz, então, a região oeste, região serrana, o Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, região sul, região norte. Então, algumas são pela posição geográfica, olha só, oeste, norte, sul, mas aqui, ó, temos a região serrana, devido à característica física dessa região. Por isso é região serrana. Vale do Itajaí. Percebem que essa regionalização segue uma característica. Vale do Itajaí. Grande Florianópolis, devido à capital, Florianópolis. Por isso essa regionalização. Agora, outro conceito que também é muito utilizado no âmbito da política, que é o território. Então, o território comumente é entendido como uma área delimitada por fronteiras. No entanto, nem sempre essas fronteiras são visíveis ou bem delineadas. Que nem existe a fronteira seca, fronteira por rios, fronteira existe, mas ela não está ali visível, né? Na maioria das abordagens geográficas, o conceito de território está relacionado com uma configuração de poder. É, portanto, uma área apropriada, uma porção do espaço geográfico onde uma relação hierárquica estabelece-se, sendo constituído por e a partir de relações de poder. Então, vejam como foi construído o território do Brasil. Ele evoluiu ao longo do tempo por relações de poder. E deixa eu pensar um exemplo. O exemplo da Crimeia. Vejo a guerra da Rússia com a Ucrânia. Até 2014, a Crimeia, aquela porção do território, pertencia à Ucrânia. E a partir desse momento pertence à Rússia. Vejam que é uma relação de poder, hierarquia, e soberania e delimitação. Então, isso é território, ela é demarcado por relações. Ai, meu Deus, eu fui para o final. O território possui uma característica importante, que é a sua multiplicidade, em termos de tipificações e de escala. Ele pode abranger desde uma área muito restrita, como uma rua ou um terreno qualquer, até uma coalizão internacional composta por forças militares de diversos países. Ao mesmo tempo, seus tipos envolvem territorialidades militares, jurídicas vinculadas ao Estado, naturais, culturais e até criminais, como os territórios do tráfico de drogas ou de grupos mafiosos. Por exemplo, um terreno urbano, ele é território, porque ele pertence a alguém. Então, alguém, a partir da compra e da escritura, você tem um documento que comprova que esse terreno é seu. Então, você tem uma relação de poder. Ninguém pode chegar ali e se adonar dele ou utilizar ele sem a permissão do proprietário, que tem uma relação de poder sobre aquele espaço, certo? Então, aqui, ó, eu trouxe esse exemplo
que são terras indígenas, territórios indígenas dentro do território brasileiro. Então, você pode ter diversos territórios dentro de um território, certo? Não é só o território de uma nação, de um país. O território, ele é mais abrangente. E pense, sempre é essa relação de poder. Você tem que ter poder sobre o espaço. Vejam como o território pode ser alterado com o passar do tempo, por conflitos. Vejam, em 1946, o que era o território da Palestina. E aí, a partir de conflitos e legislações, tem uma mudança drástica do território da Palestina. Em 1947, tem a criação de Israel pela ONU. E vejam a transformação desse território. Mas aí, nesse ano de 47, foi definido esse território aí. Mas não ficou dessa maneira. Houveram conflitos, muitos conflitos. Né? Todo mundo já ouviu falar da faixa de Gaza, um lugar que está sempre em conflito. E ó, como foi diminuindo o território da Palestina para chegar nos dias de hoje. Vejam a mancha vermelha aqui, a diferença. Tem até uma linha aqui tentando dizer como era o território, mas as relações de poder se modificaram. Então, o território agora pertence a Israel. E o lugar, então, outro conceito. Cada pessoa enxerga o mundo de forma específica, pois isso se relaciona com o conjunto de experiência dos indivíduos ao longo do tempo, suas concepções culturais, seus valores morais e até religiosos. Portanto, as análises geográficas pautadas no conceito de lugar concebem o espaço analisado não de uma maneira direta ou racional, mas por meio da compreensão humana e muitas vezes com base em valores afetivos ou de identidade. O lugar, vocês têm que pensar assim, com o sentido de identidade, de pertencimento. Eu adoro chegar na minha casa. Quando eu penso na casa, no lugar, casa, vem uma memória afetiva, vem um sentimento de pertencimento, de identidade. Eu adoro a minha cidade, o meu bairro. Isso é o lugar, entende? O conceito de lugar para a geografia está nas principais abordagens, vinculado a uma análise compreensiva e, portanto, não objetiva e nem racionalista da realidade. Nesse sentido, ele se articula a partir da relação ou compreensão do ser diante do espaço geográfico, ou seja, o lugar é o espaço apropriado ou percebido pelas relações humanas. Tem a ver com o pertencimento. É a expressão da história cotidiana das pessoas, da maneira como ocupam o espaço, dos usos que fazem dele e a maneira de vivenciá-lo. Segundo a geógrafa Ana Fani, o lugar pode ser analisado pela tríade: habitante, identidade e lugar. É o espaço sentido, vivido, é a base da reprodução da vida. Então, o lugar é o espaço onde a vida acontece. É onde o ser humano tem uma identidade, tem um espaço e ele desenvolve as suas atividades. Isso é o lugar. Vejam, esse é o campus Abelardo Luz, do IFC. Para mim, é um lugar que faz sentido. Eu tenho uma memória afetiva nele. É onde eu vivencio. Para muitos de vocês que não conhecem, ou nunca foram, ou não sabem, é um lugar estranho. Mas é um lugar. Só que, para mim, tem um sentido, tem uma memória, tem uma vivência. Para vocês, não. Entendem?
E aqui o bairro, a casa. Daí você já pensa, ah, esse lugar é familiar para mim. Então, resumindo, o espaço geográfico caracteriza-se como local marcado pela interação entre o homem e o meio. Então, o espaço onde o ser humano interage, modifica o meio. Território possui relação com o conceito de poder, relações de poder que se manifestam no espaço, por exemplo, através da delimitação de fronteiras entre países e ação deles dentro da área, território de cada um. Paisagem pode ser entendida como um conjunto de elementos físicos, biológicos e humanos que estão ao alcance de alguns sentidos humanos: visão, audição e olfato. E o lugar, para a geografia, o lugar é entendido como uma localidade que possui significância, especialmente emocional, para um grupo de pessoas ou indivíduo. Pode ser visto como o espaço da vivência, onde se realizam as atividades diárias. É com esse sentido de pertencimento. Então, se vocês quiserem copiar essa imagem aqui, que é a relação entre o espaço geográfico e os conceitos de paisagem, lugar, região e território. Então, para entender o espaço geográfico, você precisa entender esses conceitos de paisagem, lugar, região e território. E como eles se interligam, se influenciam na vivência humana e na transformação do espaço, na transformação da superfície terrestre por parte da sociedade humana. Então, agora eu tenho algumas atividades para vocês, para responder sim ou não, mas daí eu vou enviar esses slides para vocês no grupo do WhatsApp, e aí vocês respondem lá. E daí na semana que vem eu envio o gabarito, tá bom? Então, a natureza constitui o espaço geográfico? E responder sim ou não. O espaço geográfico pode influenciar práticas sociais? Regiões com que o ser humano nunca interagiu ou mesmo descobriu podem ser considerados espaços geográficos? Há limites no espaço geográfico? O espaço geográfico depende das forças da natureza? Número 6. Existe algum ponto da superfície terrestre que não possa ser considerado espaço geográfico? Vocês já irem pensando. Número 7. Um lugar representado por uma pintura ou um desenho pode ser considerado um espaço geográfico? A número 8. O espaço geográfico pode ser considerado aquilo que sofreu interferência humana? O espaço geográfico só pode ser modificado pelo homem? Número 9. A cultura influencia no espaço geográfico? E a 10. Se o espaço geográfico está em movimento. Certo? Aí agora eu vou parar a apresentação e eu vou abrir as outras atividades para vocês também, tá bom?
Aqui, pessoal, tem mais 3 exercícios aqui. Esse aqui é do Enem de 2012. Olha só. Portadora de memória. A paisagem ajuda a construir os sentimentos de pertencimento. Ela cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, as festas, as comemorações, tá? No texto é apresentada uma forma de interação da paisagem geográfica com a vida social. Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, apresenta uma dimensão. Então, que dimensão que a paisagem representa? É política de apropriação efetiva do espaço? Econômica de uso de recursos do espaço? Privada de limitação sobre a utilização do espaço? Natural de composição por elementos físicos do espaço? Ou simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço? Então, uma questão assim, bem complexa, né? Com relação ao espaço. Vocês vão ter que pensar um pouquinho. E aí, na semana que vem, a gente corrige. Número 2. Considere as seguintes assertivas. Constitui a porção do espaço apropriada para a vida, que é vivida, experimentada, reconhecida e cria identidade para indivíduos e grupos, através de laços afetivos. A 2. É um espaço definido e delimitado a partir de relações de poder, dominação e apropriação que nele se instalam. Então, os conhecimentos acerca dos elementos de análises utilizados pela geografia para interpretar a sociedade e suas relações permitem afirmar que os conceitos 1 e 2 se referem respectivamente a: letra A é lugar e região, letra B é lugar e território, letra C é paisagem e região, letra D território e espaço geográfico, ou letra E espaço geográfico e paisagem. Então, essa é uma questão. A número 3, da UFU em 2010. Então, são todas questões de vestibular, do Enem. A geografia se expressou e se expressa a partir de um conjunto de conceitos que, por vezes, são considerados erroneamente como equivalentes. A exemplo do uso do conceito de espaço geográfico como equivalente da paisagem, entre outros, considerando os conceitos de espaço geográfico, paisagem, território e lugar, assinale a alternativa incorreta. Qual que não tem a ver com o espaço geográfico e esses conceitos? Então, letra A. A paisagem geográfica é a parte visível do espaço e pode ser descrita a partir dos elementos ou dos objetos que a compõem. A paisagem é formada apenas por elementos naturais. Quando os elementos humanos e sociais passam a integrar a paisagem, ela se torna sinônimo de espaço geográfico. O que vocês acham? Tem que achar incorreto. O espaço geográfico é reconstruído pelas sociedades humanas ao longo do tempo através do trabalho. Para tanto, as sociedades utilizam técnicas de que dispõem segundo o momento histórico em que vivem, suas crenças e valores, normas e interesses econômicos. Assim, pode-se afirmar que o espaço geográfico é um produto social e histórico. Letra C. O lugar é concebido como uma forma de tratamento geográfico do mundo vivido, pois é a parte do espaço geográfico onde moramos, trabalhamos e estudamos, onde estabelecemos vínculos afetivos. E letra D. Historicamente, a concepção de território associa-se à ideia da natureza e sociedade configuradas por um limite de extensão de poder. A categoria de território possui uma relação estreita com a de paisagem e pode ser considerada como um conjunto de paisagens,
contido pelos limites políticos e administrativos de uma cidade, estado ou país. Então, são questões bem complexas, vejam, que são extensas, são enunciados longos e que podem confundir a cabeça. Isso cai no Enem, isso cai em vestibular. Então, tem que estar, assim, bem preparado com esses conceitos, saber interpretar e pegar os macetes dos conceitos, né, as palavras-chave deles. Beleza? Então, eu vou mandar para vocês agora no chat o link dos vídeos e no WhatsApp eu vou mandar os slides e essa lista de exercício, tá bom? Então, nesse restante da aula, eu vou deixar para vocês assistirem aos videozinhos sobre o espaço geográfico e também podem aproveitar o tempo para responder as atividades, certo? E depois, eu acho que às 8h30, né, que começa a aula de Química, certo? Beleza, pessoal? Eu vou mandar agora aqui no chat já os links dos vídeos. Beleza, pessoal? Daí daqui a pouquinho eu mando no WhatsApp para vocês. Até eu abrir aqui, demora um pouquinho, tá bom? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Estudem bastante e até a semana que vem, certo? Muito obrigado.